Hoje nós vamos conversar a respeito do atendimento ao cliente previdenciário. A pessoa que bate na porta do seu escritório e às vezes ela vai vir com um questionamento: qual direito eu tenho, qual benefício eu tenho direito de receber. Às vezes vai vir com uma carta de indeferimento do INSS sem saber até por que o benefício foi negado. E aí cabe a você, que vai fazer esse primeiro atendimento, fazer as perguntas pertinentes, que vai fazer com que você chegue ao melhor benefício, à melhor resposta para esse cliente. Hoje nós vamos conversar como que vai ser esse primeiro atendimento. Para início, você precisa ter uma ficha para que possa ser um norte e você poder conhecer toda a vida contributiva e laboral dessa pessoa. Dependendo do benefício que ela vai requerer, você precisa ter perguntas voltadas para cada benefício que vai surgir no seu escritório. Esse atendimento ele tem que ser muito cuidadoso. É necessário que você faça perguntas para essa pessoa e até mesmo busque documentos específicos para embasar o seu pedido, o seu requerimento, tanto na via administrativa quanto na via judiciária. Uma ficha completa, ela vai saber o nome, a data de nascimento, CPF, todos os dados, todos os documentos, se ela já teve carteira de trabalho, se ela já recolheu com a guia da Previdência, que é o carnezinho laranja, se ela já teve microfichas, que são documentos específicos que constam no INSS, se ela já trabalhou como rural, se ela já foi aluna aprendiz. Todos esses detalhes devem constar na sua ficha, para que você possa chegar ao melhor benefício para essa pessoa. Cada benefício do INSS tem um requisito específico e você precisa conhecer esses requisitos para saber se essa pessoa tem direito, se o benefício foi negado de forma indevida, né? Quais documentos médicos, por exemplo, um auxílio-doença, você vai atender uma pessoa em auxílio-doença, a documentação médica não basta ser juntada no processo administrativo, é preciso que você estude essa documentação médica, e você não é médico, mas a sua análise tem que ser uma análise técnica, né? E essa análise técnica vai fazer com que você coloque essa documentação de uma forma que o seu cliente vai ter êxito numa perícia administrativa, numa perícia judicial. E se a documentação estiver incompleta, você vai precisar saber quais documentos requerer para esse cliente. Ele já veio às vezes de uma, duas, três, 4 pedidos indeferidos no INSS. E você é a resposta para ele. Você vai fazer essa entrevista e vai dar a resposta para que ele venha ansiando, perguntando, todo o anseio dele, todos os questionamentos dele. Você vai ser a resposta. E esse atendimento vai fazer toda a diferença. Conforme eu falei, cada benefício tem as suas particularidades. Por exemplo, com a Covid, que surgiu aqui no mundo, né, fez surgir muitas pensionistas, muitas pensões por morte. E as pessoas, o único documento que as pessoas tinham é aquela escritura de união estável, mas nenhum documento. E com as mudanças que houveram na legislação, são necessários ter documentos anuais. Você vai ser esse advogado que vai dar essa consultoria para que essa pessoa ela saiba qual documento gerar, qual documento produzir. Ela vai trazer fotos, às vezes as fotos não tem data, não tem nada, e você vai construir, vai ajudar a construir esse direito. E não é inventar, não, é fazer com que ela, com a documentação que às vezes ela já tem em casa, numa entrevista você vai trazer à tona esses documentos, né, pormenorizados, para que ela possa ter essa pensão por morte, ou a família, ou os filhos ter a pensão por morte. Às vezes essa pessoa ela não tem noção disso, ela tem filhos
pequenos, ela dá entrada na pensão por morte no INSS e o INSS concede o benefício. Até que o filho alcance maioridade de 21 anos e ela não vai ter mais esse benefício, porque esse benefício não vai ser transmitido para ela, porque sequer ela foi beneficiária como pensionista. Tudo isso você precisa analisar. Quando é feita a entrevista com a pessoa que é segurado, ou pensionista, ou uma pessoa que acha que tem um direito no INSS, essa entrevista, esse primeiro atendimento vai te dar respostas para tudo. E aquilo que você não tiver na sua ficha de atendimento, você vai alcançar pedindo documentos. Por exemplo, hoje a aposentadoria sofreu sérias mudanças com a emenda constitucional 103 de 2019. Houve uma reforma na Previdência, que houve uma alteração da exigência de idade para o homem e para a mulher. As pessoas elas correram para o INSS, fizeram indiscriminadamente requerimentos de aposentadoria. E essas aposentadorias foram concedidas, algumas concedidas, outras foram indeferidas, né? Essas pessoas nem sabiam o que estavam fazendo, porque elas ficaram com medo de não dar entrada antes da reforma, antes de 13 de novembro de 2019, e não ter mais direito a aposentar na regra antiga. E algumas aposentaram com benefício muito inferior do que realmente poderiam, se esperasse um pouco mais. Se elas esperassem um pouquinho mais, ou na regra de transição, ou nas regras atuais, elas poderiam alcançar o melhor benefício. E é você que vai ter essa resposta. Quando você fizer um planejamento previdenciário desse cliente, que não sabe se ele tem direito a aposentar, ou se sabe que tem direito, porque alguns acreditam naquele simulado do INSS, que não é fidedigno, ele é uma sugestão de tempo, não significa que tem aquele tempo. Então você vai ser essa resposta quando você for fazer um planejamento previdenciário. Você vai ser capaz de falar para esse cliente, falar assim, não aposente agora, espere um pouco que você vai ter o melhor benefício em tal data. Esse é o papel do advogado previdenciarista que tem uma especialização. Quando eu entrei nessa área, eu não sabia atuar na Previdência. Eu fui fazer meu primeiro atendimento com uma enfermeira, eu sequer sabia como ler esse processo administrativo. Eu não tinha noção. Na época ainda era papel, né? Não existia o meu INSS, onde hoje a gente pode baixar os documentos de forma online. E aí eu peguei esse processo e eu não tenho vergonha de dizer, eu não sabia como ler, como dar uma resposta para aquela pessoa que estava diante de mim. E aí eu busquei especialização. E hoje as coisas mudaram, né? O advogado ele não pode ser mais generalista, ele tem que ser específico, especialista mesmo na área de atuação. A advocacia em massa, ela faz parte do passado. O advogado hoje ele precisa ser especialista na área de atuação. E previdência, então, nem se fala. Hoje é exigido do profissional cálculo. Hoje você não tem como dizer para o seu cliente se ele tem simplesmente direito a aposentar. Você precisa dizer para o seu cliente que ele pode aposentar e qual a melhor data para ele se aposentar. Mesmo sabendo que o INSS tem o dever de conceder o melhor benefício, cabe a você, advogado previdenciarista, dizer para o seu cliente qual a melhor data. Doutora, ele vai perguntar para você, eu posso recolher os atrasados? E você vai ter que ter essa resposta. Se ele cabe recolher os atrasados, pagar os atrasados, se esse pagamento vai fazer diferença. Você vai aprender a fazer esse cálculo para dizer para o seu cliente se as contribuições que ele precisa acertar vai impactar na aposentadoria futura dele. Porque isso para ele é o que importa. Primeiro ele quer saber se ele tem direito.
E depois o cliente que quer buscar uma aposentadoria, ele quer saber qual é a melhor aposentadoria. Se ele contribuir de determinada forma, isso vai impactar na futura aposentadoria dele. E você vai ser essa resposta. Com a reforma da Previdência, surgiram regras de transição. São várias regras de transição. Cada regra tem um requisito, uma exigência. E você vai mostrar para o seu cliente, através dessa análise, qual é a melhor opção para ele. Hoje essa exigência que é feita do profissional. Tudo começa no primeiro atendimento. Tudo começa nos documentos que você vai pedir. Uma carteira de trabalho, uma microficha. Cada documento tem a sua importância. Certificado de reservista. Muitos nem sabem que a importância de um certificado de reservista que vai garantir 1 ano aí de contribuição. Com a reforma da Previdência, hoje o advogado ele precisa fazer a análise do CNIS. Antigamente, antes da reforma, bastava olhar data de entrada e data de saída. Hoje não mais. Só fazer isso não vai garantir o direito ao seu cliente. É preciso ter contribuições sem indicador de pendência. Você vai aprender a analisar cada indicador de pendência, que é uma luz para o INSS para dizer que aquele CNIS tem problema e precisa ser corrigido. A atuação do advogado previdenciarista antes era muito focado na justiça. A atuação na esfera administrativa era só para garantir um deferimento, uma análise, para que não, quando você chegasse na justiça, não desse falta de interesse de agir. É preciso hoje que o seu requerimento administrativo seja completo, seja embasado com documentos, para que você não coloque o benefício do seu cliente em exigência. O INSS está sofrendo uma crise institucional. Não existe servidores suficientes para analisar, não existe mão de obra, mas hoje existem os canais entre o advogado e a Previdência e o INSS. Canais que o advogado precisa usar. O 135, que é o telefone, é para o segurado. Ele vai ligar, vai ser atendido e ali, às vezes, ele tem solução. O advogado previdenciarista, ele precisa saber os canais de comunicação. O SAG, o sistema SAG, o INSS digital, o 0800. Hoje nós temos o balcão virtual. É preciso saber atuar, usar a reabertura de tarefa quando o INSS comete algum erro. Aí você faz um pedido de reabertura de tarefa para o INSS para ele analisar. Hoje não tem que sair correndo para a justiça. Existem benefícios que a visão administrativa é muito mais favorável para o seu cliente. E você, como advogado, está ali para garantir esse direito para o seu cliente. Hoje, a parte de planejamento previdenciário, hoje as pessoas não estão sendo imediatistas, elas querem saber quando elas vão aposentar, o que elas podem fazer para melhorar. E você vai ser a resposta a esse questionamento, apresentando um planejamento, um relatório da condição previdenciária daquela pessoa, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Hoje nós temos alguns benefícios que sofreram muito com a revisão, com a reforma da Previdência. Exemplo da aposentadoria por invalidez, que hoje é conhecida como aposentadoria permanente, por incapacidade permanente. Essa aposentadoria, ela continua da mesma forma, só mudou o nome, só que ela teve um impacto tão grande que os clientes, eles descobriram que o INSS os aposentou, mas reduziu em 40% o benefício. O coeficiente da aposentadoria por invalidez era 100%, hoje é 60%. Imagina uma família sendo impactada com uma redução de 40% desse benefício. E é possível fazer essa revisão.
Se você conhecer o histórico, tudo, volto a falar, lá no primeiro atendimento, a documentação que você pediu, a documentação médica, todo o arcabouço dessa documentação vai te dizer se essa pessoa já estava incapacitada lá atrás, antes da reforma da Previdência. E você vai poder pleitear na justiça essa revisão, devolvendo o poder de compra para essa família. Hoje a atuação na esfera da Previdência cresceu muito, mas hoje tem que ter uma separação de quem vai brincar de advogar ou de quem realmente vai estar embasado para dar essa resposta para esse cliente que vem na sua porta e ele está beira ao desespero. Famílias que perderam seus entes queridos com a Covid-19 e o escritório aumentou muito esse índice de pessoas procurando pensão por morte, não tem documento, não sabe o que fazer, e você vai ser essa resposta, você vai saber quais documentos vão fazer diferença nessa análise. Quando você fizer um requerimento administrativo de pensão por morte, vai ser tão bem feito, porque você vai conhecer a história dessa pessoa, a história desse casal, e aí você vai ter a conquista dessa pensão já na esfera administrativa. Eu tenho muitos clientes que chegam aqui com relação ao planejamento previdenciário, conforme eu falei, a pessoa ela está desesperada, que ela achou que o direito que ela tinha de aposentar acabou no dia 13 de novembro de 2019. E você vai ser essa resposta, quando você vai falar para ela assim, não, você não perdeu, você tem direito adquirido, mas você não precisa aposentar, você pode esperar aqui e usar essa regra de transição ao seu favor. Você vai conhecer essa regra de transição para apresentar esse planejamento para o seu cliente. Os clientes às vezes vêm aqui com o objetivo de um benefício específico e quando chega aqui eu verifico que ele tem direito a outro benefício muito melhor, né? Mas é preciso conhecer a realidade dessa pessoa, a realidade contributiva, a realidade laboral. Então, tem documentos específicos para cada situação. Analisar um formulário de insalubridade, que é o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, e usar até esse documento a favor de um auxílio-doença, um auxílio incapacidade temporário. É preciso conhecer esse documento. É preciso conhecer o local mesmo da pessoa, onde a pessoa trabalha. Parece que são muitos assuntos, mas acaba um amarrado no outro, porque a pessoa que está em auxílio, daqui a pouco ela está formando requisito para aposentar. E aí o advogado previdencialista especializado vai ser a resposta para esses questionamentos. A esfera de atuação ampliou muito. Com a reforma da Previdência, parece que foi um problema para o advogado, mas não foi, porque nós vivemos dessa situação, né, de problemas com a Previdência, de indeferimentos, e aí tem a atuação do advogado. O que ampliou hoje é que esse advogado ele pode atuar já na esfera administrativa de forma muito eficiente, sabendo o que rege o INSS, que a IN 128 é uma instrução normativa recente, de março agora de 2022, que ela veio se adequar à reforma da Previdência, que levou ainda até um tempo, né, de 2019, só veio surgir essa IN agora em 2022. O advogado precisa conhecer essa IN e as portarias, né, que é um norte para o servidor, como atuar em cada benefício. Cada benefício tem um requisito específico, tem um formulário específico, tem uma exigência específica. Conforme eu falei, o Instituto Nacional de Seguro Social é um seguro, né? Nós estamos falando de benefícios programáveis, benefícios onde o segurado passa a ter direito no momento que ele tem uma filiação, que ele tem uma inscrição,
né? E aí a gente precisa saber qual a diferença da inscrição, qual a diferença de filiação, quando a pessoa vai completar carência para cada benefício, o que é período de graça, o que é esse período que faz estender esse direito. Você vai saber distinguir cada benefício, cada exigência de cada benefício, vai saber as exceções, o que é exceção dentro do INSS, que eu não preciso cumprir essa carência, o segurado não precisa cumprir essa carência. São tantos assuntos e são tantas as demandas, e você é a resposta para essa demanda. Você, advogado especialista, é a resposta para essa demanda. Vai saber analisar até mesmo o simulado do INSS e vai falar para aquele cliente que às vezes pega o simulado e está lá 15 anos de tempo de contribuição. Olha, doutora, eu já posso aposentar, eu tenho 62, eu tenho 65 anos se for homem, e o INSS diz que eu tenho 15 anos. Aí você vai falar assim, não, tá errado esse simulado, você ainda não tem 15 anos. Você vai ter esse discernimento, esse olho clínico de pegar um simulado e dizer para esse cliente que ele precisa fazer acertos na vida contributiva dele e pedir os documentos corretos para que ele tenha essa diligência que eu sempre falo de arrumar a casa. Antes de pedir o benefício, é preciso arrumar a casa. E quem vai dizer onde a casa precisa ser arrumada é o advogado previdenciarista. Essa é uma área apaixonante. É uma área assim que eu falo, eu tenho a honra de atuar, eu tenho a honra de falar, de ensinar, porque você vai fazer diferença na vida das pessoas. Você vai fazer diferença na mesa dessas pessoas. E é uma atuação com muita responsabilidade. É uma atuação, a gente não está falando de direito de consumo, a gente está falando de sobrevivência. E aqui vai ser possível você compreender todo esse arcabouço, toda essa exigência, cada benefício específico, o que são esses benefícios, qual é a exigência desses benefícios. Eu vou explicar cada detalhe, cada minúcia, cada pulo do gato, vamos dizer assim, para que a gente possa, na nossa atuação, fazer com que esse cliente chegue ao benefício dele. Eu costumo dizer que com a reforma previdenciária de 13 de novembro de 2019, houve um nivelamento. Todos estão estudando, todos estão aprendendo, estão aprimorando. Aqueles que estão há mais tempo, conforme eu falei, eu estou há 10 anos, há mais de 10 anos atuando nessa área, mas nivelou, porque com a reforma trouxe situações que a gente está tendo que estudar mesmo. Então essa é uma grande oportunidade de aquele que está começando, está aprendendo assim, aprendendo com ouro mesmo, aprendendo da melhor forma, vai aprender desde o primeiro atendimento, o que falar para esse cliente, como atender, o que perguntar, qual tempo levar para falar com esse cliente, quais documentos a gente precisa pedir para esse cliente para que a gente possa chegar numa resposta adequada. Quais documentos ele precisa providenciar antes de qualquer coisa, antes de correr e fazer uma petição, antes de correr e fazer um requerimento. Você vai poder dizer para esse cliente com propriedade que aquilo que você está exigindo, aqueles documentos que você está pedindo, vão fazer diferença no tempo de resposta do INSS para a concessão desse benefício. E ainda que o INSS indefira ou não conceda ou coloque em exigência, quando você for para o judiciário, você vai estar munido de um processo administrativo completo, bem feito, com provas robustas,
E aí você vai ter os olhos do juízo para esse processo de uma forma bem diferente. A advocacia previdenciária não é para fracos, não é para quem está com preguiça, é para quem luta, é para quem acredita na justiça, para quem quer ver mesmo um resultado positivo para o seu cliente, é para você ver o benefício ser concedido da melhor forma. Não basta só ser concedido, é preciso ser o melhor benefício, e esse é o seu papel. Quando você souber fazer um atendimento primoroso, com as perguntas corretas, com a exigência da documentação mais completa possível, esse cliente ele vai ter um benefício concedido completo, sem perdas. E aí você vai ter a sensação de dever cumprido. É essa sensação que a gente tem quando um benefício é concedido, quando você pega um comunicado do INSS e tem lá a palavra benefício concedido, benefício deferido. Você entrega aquela carta de concessão para o seu cliente, é quase que um presente para ele. Essa é a advocacia de sucesso que eu acredito. O que eu estou falando aqui é o que eu vivo diariamente no meu escritório. Eu queria poder gravar cada atendimento que eu faço, mas por uma questão de ética, a gente não pode mostrar ao cliente, né? Eu posso somente falar. E é isso que eu faço na minha realidade. O que eu estou falando aqui é o que eu faço no meu dia a dia. Eu tenho essa ficha, eu faço essa entrevista com o cliente, eu peço uma lista de documentos. O advogado ele não pode ser imediatista de correr em 15 minutos, você vai preencher o nome, telefone, dados pessoais. Esse não é um advogado previdenciarista que vai ter sucesso, vai ter êxito. É preciso ter esse cuidado. E eu estou ensinando a vocês aqui como fazer esse atendimento. Precisa ser minucioso mesmo. Quando, por exemplo, igual eu falei, você vai pegar uma revisão de aposentadoria por invalidez ou incapacidade permanente. Você vai vai pegar aquela documentação médica, você vai traçar uma linha do tempo para identificar onde é a incapacidade, onde é o início da doença, onde é o início da incapacidade, para você saber quando aquela pessoa de fato ficou incapaz. E aí quando você for para a justiça para pleitear a revisão desse benefício, você sabe do que você está falando. Quando a pessoa chega no seu escritório e fala, doutor, eu tenho tal doença, você vai conseguir falar com ela, conversar com ela através da entrevista que você fizer, que ela de fato está incapaz, não pela doença em si, mas pela atividade laboral que ela faz, pela atividade que ela desenvolve. Vai poder entender que tem documentos que as pessoas acham que serve só para aposentadoria e que pode ser usado ali na hora de você fazer uma tese para defender aquele auxílio-doença. Quando você atender uma família que teve uma perda de pensão por morte, você vai saber dizer quais documentos você vai exigir para aquela família, e não é só a escritura de união estável. E você vai garantir um benefício para uma família que já está sofrendo no administrativo, com 4, 5, 6 meses de atuação, sendo que se na justiça você iria demorar 1 ano aí para ter uma sentença. Esse é o papel da advocacia responsável, advocacia previdenciária responsável. Quando chegar o cliente de planejamento previdenciário e ele fala assim, falta 10 anos para ele aposentar, você vai até fazer o planejamento para ele, mas você vai dizer que é muito tempo, muita coisa pode acontecer, e aí você vai fazer o planejamento de forma responsável para esse cliente.